Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos viver em amor como família. Canta comigo. Que Deus te abençoe. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por sua audiência. Estamos mais um programa Somos, a família acima de tudo. Um abraço a você do ABC que tem nos assistido. Um abraço a você de outras partes do país. Obrigado por sua live, por compartilhar o nosso programa nessa manhã. E eu queria continuar um diálogo que iniciamos ontem na cidade de Diadema sobre identidade de gênero. Foi muito bom estar em Diadema e compartilhar num fórum para a educação. É um dos temas que mais tem inquietado, né, sobretudo os cristãos, o público das igrejas evangélicas. E eu queria repercutir, apenas começar e trazer alguns apontamentos, né? E o que seria identidade de gênero? O que é essa ideologia? Por que tem crescido? Né? Quem são os seus apoiadores? São as perguntas que nós vamos procurar responder de forma objetiva nesses 30 minutos que estamos aqui na sua tela. A identidade de gênero, né, conforme essa ideologia muito presente hoje no nosso país, muito discutida, né, muito repercutida, ela traz essa ideia de que o gênero ele não apenas atende à perspectiva ou desenho, né, biológico, a forma anatômica, não é apenas o pinto e a periquita, né, para homens e para mulheres. Não é isso que define, né, o sexo ou a conduta ou o desempenho dos papéis sociais. Né? A ideologia de gênero, a identidade do gênero, ela tem então a influência do ambiente, ou seja, é como nós pensamos ser ou como nós nos apresentamos ser. Né? Então não é bem uma determinação biológica, é antes uma forma como a gente se identifica. Então, identidade de gênero quer dizer isso. Como eu me identifico, né, no meu papel sexual, de homem ou de mulher. Então, isso inclui, né, vamos pensar assim para ser didático, a cabeça, a identidade de ser homem ou ser mulher, né, migrar ou navegar nesse quadrante, né, e aquelas pessoas que se identificam com mais de um dos gêneros, né, como travestis ou com nenhum deles, né? A cabeça, de pensar como homem ou como mulher, a orientação sexual, que indica a atração, para quem você vai investir o seu afeto, o seu amor, né? Homem, homossexual, bissexual ou hétero. O homossexual é a pessoa de um sexo que investe o seu afeto, o seu amor, a sua paixão para a pessoa do mesmo gênero. O bissexual, que pode ser para homem ou para mulher, e o heterossexual, que é aquele homem que investe o seu amor, o seu afeto, a sua paixão para a pessoa do sexo oposto. E também temos o sexo biológico, né, que é a genitália e os cromossomos, né, que nos formam. No passado, na nossa cultura, né, nós crescemos e aprendemos que isso era o determinante, né, dos nossos papéis. Né? Então, a identidade de gênero, ela discorda dessa formação, dessa determinação. Né? Então, nascemos macho, nascemos fêmea ou o chamado intersexual. Né? Então, nós temos uma questão da nossa cabeça, da nossa mente, como nós nos vemos como identidade. Nós temos a questão de para onde ou para quem a gente investe os nossos afetos, e temos essa questão anatômica, biológica. Então, para resumir, porque didaticamente há muita confusão, né, sobre isso, identidade do gênero, identidade como eu penso, como homem ou como mulher, a questão da orientação sexual, para quem eu vou investir o meu afeto, e o sexo biológico, masculino ou feminino. Né? Então, temos essas três áreas aí para ficar um tanto mais didático. Né? Na identidade de gênero, existe N possibilidades, né, para aqueles que se apresentam ou se assumem no seu papel de outro gênero. Temos a mulher, sexo biológico,
mas com o gênero psíquico feminino, a orientação sexual bissexual e como nós reconhecemos como uma mulher bissexual. Aí temos o heterossexual, homem, heterossexual, mulher, homossexual, masculino, homossexual, feminino, assexual, quer dizer, o indivíduo que não se identifica com nenhuma identidade, o bissexual, que investe em ambos os sexos, não é? E por aí vai. Então nós temos várias possibilidades, não é? Sobre essa questão da identidade. O que você pode perguntar, por que nós chegamos até a esse ponto, né, em discutir isso? Por que isso virou uma questão hegemônica na sociedade? Né? Por que estamos hoje inquietos? Por que discutimos recentemente se adotaria isso no currículo ou não? Por que há tanto barulho, né, do ponto de vista dos movimentos sociais, né, em prol dessa causa, né, das causas das minorias? São algumas respostas que pretendo responder, mas queria começar como é que isso surge, né, como é que isso começa. Então isso começa com o humanismo. Né? Na Idade Média, nós estudamos o renascimento da cultura greco-romana e nós chamamos isso de renascimento. Né? Então, aquilo que era determinado pela igreja, pela teologia, quer dizer, a teologia ditava, descrevia o que era verdade ou não, o que era certo ou errado. Então, na Idade Média, a igreja era a voz final, a voz determinante. O renascimento da cultura greco-romana, ele traz ao cenário, né, à humanidade, o humanismo, que é exatamente uma sociedade, uma forma de pensar antropocêntrica. Ou seja, não seria mais Deus que ditaria, que determinaria a verdade, mas agora os homens. Um movimento muito importante, então, lá na França, o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento de cunho intelectual, um movimento que defendia a razão, né, o raciocínio, a ciência como guia infalível de sabedoria. Então o humanismo trouxe essa revolução, né, o renascimento da cultura greco-romana, e o iluminismo trouxe essa contribuição. Quer dizer, não apenas me afirme, prove se isso é verdade ou não. Então, a identidade de gênero, ela ganha esse contorno, então, desde então, e uma pessoa foi muito importante para ditar, para teorizar sobre. Estou falando de Simone de Beauvoir, 1908 a 1986. Uma intelectual francesa que ela descreveu o feminismo. A maternidade do feminismo se encontra aqui em Simone de Beauvoir, uma teórica muito importante, né, muito ouvida, muito considerada. Simone de Beauvoir, ela trouxe a seguinte ideia: que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Então, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Quer dizer, esse é um pensamento muito presente, né, hoje em dia na nossa sociedade. E ela diz assim: não se nasce mulher, se torna mulher. Então, ela rebate a ideia de que as mulheres sejam consideradas mulheres apenas e tão somente pelo útero. Então, ela teoriza, ela lança obras e traz à luz o movimento feminista. Então nós passamos então, depois desses ventos, né, de Simone de Beauvoir, da Europa, da França como berço intelectual, e chegamos ao movimento de liberdade sexual no século XX. Nós tivemos aqui verdadeiros apologistas, né, como o Cazuza, né, o nosso amor a gente inventa, né, para se distrair. Né? Tivemos aqui no Brasil mesmo a Leila Diniz, né, o seu nudismo, né, em Copacabana. Quer dizer, dos anos 80 e anos 90, houve essa febre, porque nós saímos de uma sociedade vitoriana, uma sociedade repressiva, em que o sexo era um tabu, em que você não conversava sobre as relações sexuais, e viemos para o outro extremo, liberdade total. Isso foi apenas um pouco... Houve uma certa
um certo contraponto, né, nesse momento dos anos 80 com o surgimento da SIDA, ou a revelação de que a SIDA seria então um trauma, né, nessa coisa do sexo livre. Tivemos lá o Woodstock nos Estados Unidos, aquele encontro simbólico, né, sobre as liberdades, né, o consumo de drogas e o sexo livre, né? E a AIDS, a SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ela faz um contraponto, ela dá um freio e traz uma grande reflexão sobre os limites dessa ideia do sexo livre. Então nós chegamos a esse circuito, Estados Unidos, Europa, Brasil. Há quem diga que a teologia, por exemplo, é feita na Inglaterra, reformada na Alemanha, consumida nos Estados Unidos e vomitada no Brasil. Quer dizer, é como acontece na indústria cultural. Tudo que é muito consumido, que explode na Europa, nos Estados Unidos, chega aqui e esses ventos, né, da liberdade sexual e do individualismo foram muito discutidos, né, e vividos lá. E como nós estamos aí adentrando nessa rede que se tornou o mundo, né, o mundo é uma aldeia global, né, então estamos interligados, estamos em rede, tudo que acontece lá, né, é trazido para cá. Então nós somos reflexo disso que acontece no planeta, estamos ligados. Então esses dois fundamentos, né, da sociedade do século XXI, que é a liberdade de expressão e o individualismo, ele chegou até aqui. E os movimentos sociais abraçaram, então passaram a fazer barulho, dar voz e vez a essas minorias, né? Tivemos aqui na América Latina alguns governos, né, de esquerda que são militâncias, né, que apoiam essas causas, a causa das minorias, né? Então esses movimentos, né, passou a se identificar. Ele ainda não está fechado, né, ainda está embrionário, né? Ouvimos falar no passado de GLS, depois LGTB, agora LGBTT, não é? Então essas siglas ainda estão sendo definidas, né? Gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e simpatizantes, né? Então chegamos aí a essa questão das siglas, né, de como os movimentos sociais abraçaram essa causa. E vemos então que os direitos humanos então passaram a desenhar, né, na nossa sociedade. Isso não é uma questão apenas do Estado, né? Isso é um sopro que vem da Europa e dos Estados Unidos, né? Tivemos assim importantes movimentos, né, que desenharam o nosso século, por exemplo, em 89 e 90, com a queda do Muro de Berlim. Quer dizer, o Muro de Berlim cai, reunifica as Alemanhas, e isso é simbólico, porque os muros, as fronteiras são vencidas. Então o sexo que antes era tabu numa sociedade vitoriana, né, século XVIII e XIX, chega no século XX e XXI com toda a liberdade, com toda a força, ocupando todos os espaços, né? Aqui mesmo no Brasil, nós vemos como o Congresso Nacional passou a discutir, aprovar e implementar uma Constituição que salvaguarda, né, as liberdades de expressão e o individualismo, né? Então, assim como o Estado brasileiro passou então a implementar essas mudanças para a proteção e para a aquisição e acesso aos direitos a esses grupos chamados minoritários, né? Nosso Conselho Federal de Psicologia, ele pensa na dignidade humana e passa também a incorporar e levantar essa bandeira, né, do respeito que devemos ter para com a diversidade. Então isso ganhou forças, né? Alguns impulsores, ou seja, aqueles ventos, né, que apoiam essa causa, né, foram solidificando uma sociedade hoje que não é uma sociedade mais binária, né, bifurcada, né? Nós somos hoje uma sociedade plural, né? A nossa Constituição ela promove então um tipo de vivência em que nós devemos respeitar aqueles e aquelas que são diferentes, que pensam e se expressam de forma diferente da gente, apesar de que hoje há tanta gente intolerante, não é mesmo?
não é? Então, o humanismo, então, ele denuncia hoje, nas nossas relações, isso é especialmente para você que é cristão, né, que é crente, que participa de uma igreja, sobretudo evangélicos, protestantes, nós vivemos hoje uma sociedade pós-cristã, né? Dissemos recentemente que nós vivíamos a pós-modernidade, hoje podemos dizer que vivemos a pós-modernidade, uma verdadeira ressaca, uma verdadeira piração, né, que a gente está vivendo, o derretimento das autoridades, o questionamento dos papéis das instituições, né, e temos vivido um ambiente de absoluta relativismo, de relatividade. Todas as verdades são questionadas, né? Então, nós vivemos uma sociedade pós-cristã. Por exemplo, algum tempo atrás, você que tem essa cabeça, né, do cristianismo, quando você pensava no domingo, você pensava assim, olha, eu vou à igreja, porque o domingo é o dia de servir a Deus, de ir com a minha família à igreja, né? Quase tudo fechava, você encontrava poucas opções de estabelecimentos, né? Isso não é mais comum, isso não é mais verdade. A nossa sociedade é pós-cristã, né? O domingo é um espaço, um dia muito disputado, né? O shopping, o lazer, o entretenimento, né? As redes, os conteúdos internéticos e tudo mais. Então, nós vivemos essa sociedade em que esses valores que havia um certo desenho, uma certa acomodação na sociedade, eles não mais fazem parte mais do nosso cotidiano, não é? Separar o domingo para ir à igreja, com a roupa da igreja, isso foi coisa da nossa cultura do século passado. Hoje isso não é mais verdadeiro. E também há uma questão econômica, né? Esses grupos, né, LGTBs, essas pessoas que se identificam com a identidade de gênero, elas têm uma questão econômica também, porque a mídia procura a fidelização, o consumo, né? Eles têm perfis, quer dizer, por exemplo, a marcha de orgulho gay é um evento cultural, né, que move cifras. Então, existe uma questão também econômica, né, nesse sentido. Por que ganhou força? Aí eu queria explicar essa força à luz do Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, ele é autor de O Mal-Estar da Pós-Modernidade, que é um trocadilho com um livro muito importante de Sigmund Freud, que é O Mal-Estar da Civilização, a Vida Líquida, Tempos Líquidos e Amor Líquido, não é? Então, o Bauman, que faleceu em janeiro passado, ele nos cede uma verdadeira descrição de como estamos vivendo como sociedade, que ele chama de sociedade líquida, né? Algumas características dessa sociedade. As relações são líquidas, fluídas e velozes. Essa ideia do líquido é da água, né? Se você estender a sua mão para para molhar a sua mão, você não consegue pegar, né? A água escorre, ela tem uma forma mutável, ela assume a forma do recipiente, né? Enquanto está em estado líquido. Então, ele enxerga que as relações de hoje são relações líquidas, fluídas e velozes. Isso está na base dessa explosão de divórcios que temos vivido. As pessoas não cumprem acordos, né? não fazem contratos, né, definitivos, compromissos definitivos, né? Uma outra questão que ele descreve, que emergem o individualismo. As pessoas são individualizadas, as pessoas pensam em si mesmas, né? Há uma volatilidade, volátil, uma mudança, e tudo é expresso através do consumo, né? Outro dia nós discutimos isso aqui no Somos anterior, né? De que o sexo virou um produto de consumo, né? Tudo é consumo, tudo é reduzido a um gestual do cartão de crédito, a código de barras, né? A preços, não há valores. Então, Bauman, ele é preciso nisso, e ele advoga para uma efemeridade, quer dizer, nada é feito para durar. Nós estamos em busca, caçando uma fome de novidades, né? Queremos saber o último babado, a última fofoca, né, sobre as celebridades, né? Há um verdadeiro trânsito volumoso de dados, né, gigantescos através do WhatsApp o dia inteiro, as pessoas trocando informações,
né, e discutindo novidades, né? Então, essas são características da sociedade líquida. Então, diante desse ambiente, é claro que um movimento como o LGTB, ele ganharia espaço, faria barulho, até porque, do ponto de vista desse grupo, esse grupo é um grupo chamado minoria e é um grupo que reivindica direitos, né? Precisamos, então, reconhecer que a nossa sociedade é uma sociedade plural e esses grupos minoritários vão buscar o seu espaço, vão reivindicar direitos. E nosso Estado democrático de direito, né, levando em consideração esses conceitos altos de valores, né, do individualismo e da liberdade de expressão, passou a pensar e a dar espaço, voz e vez a esses grupos, né, que são grupos que estão reivindicando esse espaço. E o fizeram de forma até organizada dentro da nossa sociedade. Queria só compartilhar, como isso está muito presente, tem aqui uma citação do livro A História de Júlia e Sua Sombra de Menino. Temos aqui algumas notícias desses dias. Pais interferem em escolas que abordam questão de gênero nos livros e vetam conteúdo. Sobre aquela discussão de se ter ou não, de se protestar contra uma doutrinação, um doutrinamento do Estado com relação a esse tema. Se isso deveria fazer parte do currículo, do conteúdo a ser estudado nas escolas ou não. Temos aqui uma mulher criada por pais gays, publica livros sobre o mal de ser privada de uma mãe. Uma moça que cresceu junto com a relação parental de pessoas do mesmo gênero. Temos aqui, gay cristão terá programa na TV para rebater pastores homofóbicos. Muito interessante, dessa semana. A sociedade tem que abrir a mente, diz mãe que vai deixar seu filho escolher o próprio sexo. Quer dizer, ela está tendo aí, vai dar à luz a uma criança e é uma criança na cabeça dela de acordo com esse modelo, né, assexuado ou binário. Quer dizer, vamos deixar que o meio ambiente ou a sua própria identificação diga quem será esse filho. Tem aqui a capa da revista Veja, de alguns anos atrás, da Ana Carolina, uma popular cantora, dizendo, sou bi, e daí? Né? Só para mostrar para você a Ana Carolina. E temos algumas empresas, né, que têm uma escolha, uma preferência interessante para esse público, como a Renner e a C&A. O ano passado, a Igreja Batista do Pinheiro, em Maceió, do meu amigo Wellington, foi uma igreja dentre os batistas que decidiu, depois de 10 anos, né, de discussão, a admissão, a aceitação de pessoas LGTB, de pessoas que tenham essa identidade de gênero, essas pessoas que têm são homossexuais, bissexuais. Quer dizer, a igreja, depois de 10 anos de discussão, eles concluíram, através do voto, de forma democrática, que a comunidade passaria então a admitir. Essa igreja, especialmente, ela foi desfiliada, por exemplo, da Convenção Batista Brasileira. Muitas outras igrejas estão agora se posicionando sobre a identidade de gênero. Algumas fizeram documentos, né, protestando, né, e contradizendo, né, discordando, né, desse modelo, né, dessa ideia, dessa ideologia. Né. Outros grupos, nos Estados Unidos, sobretudo, Europa, passam a admitir ministros que sejam homossexuais, bissexuais e tal. Quer dizer, muita coisa está acontecendo dentro desse universo, né, desta discussão recente. Eu queria terminar o nosso programa de hoje lembrando a você, meu querido amigo, minha querida amiga, as pessoas que são desse grupo, né, desse grupo especial, as pessoas que se identificam ou são simpatizantes ou que são homossexuais, bissexuais. Essas pessoas são pessoas, né? Elas são pessoas comuns, seres humanos como nós. Nós devemos amá-las e respeitá-las, né, independente da opção, porque elas são livres para escolher como devem ser e como devem viver.
Nós, do lado de cá, nós evangélicos, você que participa de uma igreja evangélica, nós precisamos ter fazer uma confissão histórica, né? Dentro das igrejas, se tem adotado essa posição de fla-flu, de nós contra eles, né? Isso não é bom para a discussão, isso não soma ao debate, isso não traz crescimento, né? Nós devemos nos relacionar com todos e todas, independente das suas opções, porque afinal de contas o próprio Cristo tinha essa denúncia dos fariseus, né? Esse come com pecadores, esse anda com marginais. Essa era uma denúncia contra o Cristo, né? Então, devemos reconhecer, né? Esse tipo de conduta não é uma descrição psicopatológica, né? Não é uma doença, né? Os manuais de saúde mental já excluíram esse tipo de problemática, né? Como sendo uma doença, não é? Há transtornos de identidade, mas não podemos dizer que essas pessoas são doentes, né? Então devemos amá-las, devemos acolhê-las, devemos compreendê-las, porque nem todas elas fazem parte desse grupo, né? De pessoas militantes, né? Que apregoam, que nos acusam de sermos homofóbicos, né? Então, uma outra iniciativa que seria muito importante, né, para as igrejas evangélicas, sobretudo. Deveríamos protestar, por exemplo, contra o assassinato a cada 25 horas que acontece nesse país de pessoas por serem homossexuais, né? Um gay é assassinado a cada 25 horas. Isso é um absurdo. Isso deveria nos trazer a sensibilidade. Deveríamos protestar contra isso. Então, assim, nós podemos, ter uma relação de amizade, né? Porque a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem para alcançar todas as pessoas, né? O pecado imperdoável de que fala a Bíblia, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, não é a conduta do gay, né? A conduta do travesti, do transgênero, do transexual, né? A Bíblia ama a todos nós, né? E a mensagem de amor da Bíblia deve alcançar a todas as pessoas, né? Nós não devemos categorizar determinadas condutas como se umas fossem piores do que as outras, né? Nós convivemos com pessoas que não se inquietam com a corrupção que está aí em todas as instâncias da nossa sociedade, né? Mas essas pessoas, um tanto mais radicais, cristãs mais radicais, elas se contorcem com relação especificamente a esse público, né? Então devemos dialogar, acolher, respeitar a todas as pessoas. Devemos não esquecer que um dia nós nascemos sob uma Constituição católica aqui no nosso país e que era vedado aos protestantes que vieram, egressos da América, era vedado o acesso ao serviço público, ao sepultamento, não é, aos serviços dos estados primordiais, né, eram sonegados. Então, um dia nós fomos minoria, estivemos do lado de lá e protestamos, não é? Então, há muito diálogo, há muito que a gente deva conhecer sobre a ideologia de gênero. Nós não concordamos, né, com essa ideia, afinal de contas, os teóricos ainda não fecharam essa discussão, não é? Piaget, Vallon, Vygotsky, não é? Eles discutem o quanto o ambiente social é tão decisivo para a formação de uma identidade, não é? Quer dizer, nós saímos de um extremo onde nós aprendemos que as bases biológicas, né, e do nosso corpo determinam a nossa identidade, não é? Para outro extremo. Quer dizer, nós desconsideramos completamente isso. Quer dizer, há o que ser ainda explorado, estudado sobre isso, né? Mas, ademais, Jesus nos ama a todos, independente de como somos, de como estamos e de como errados somos, né? Deus nos ama a todos e essa é a nossa proposta. O Evangelho transforma a todos, não é? Independente de nós categorizarmos as pessoas. Então pense nisso, um tema interessante. Aqui não há o nosso objetivo, né, de esgotar um tema tão latente, né, tão palpitante,
né, que tem recebido tanta inquietação, né, da nossa atenção, né, mas foi apenas uma contribuição para as nossas famílias. Queria dar um abraço a você, agradecer a sua atenção, muito obrigado. Acesse, tire suas dúvidas aqui no GC, aqui nós temos o nosso aplicativo. Esperamos você na próxima semana. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos viver em amor como família. Canta comigo, que Deus te abençoe.